Estamos de volta esta semana conversando com o professor Ranulfo Paranho, cientista político, professor da Universidade Federal de Alagoas. Estamos fazendo um balanço aqui das eleições desse ano, principalmente do comportamento do eleitorado. Eu deixei como indagação, professor, a questão do lulismo e do bolsonarismo, colocando dessa forma. Eles perderam um fôlego, perderam musculatura. Isso pode se projetar, eu sei que é ruim falar, né? Pai de Ná, mãe de Ná, para 2022? Para eles? É importante. Você tem algumas falas aí que dá para exemplificar isso. A primeira delas é do senador do PT da Bahia, Jacques Wagner. Deu entrevista ontem e isso deu um certo incômodo dentro do PT, porque ele disse que não pode ficar o resto da vida dele refém do Lula. Inclusive, ele se coloca à disposição do partido para ser candidato à presidência da República. Ok, a resposta apareceu horas depois. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que avalia como sendo positivo o resultado das eleições. Então vamos lá, o que são os resultados das eleições para o PT ou para esse petismo, ou se a gente quiser traduzir... Lulopetismo. Lulopetismo. É a definição melhor. Ok. Então, é um PT que não elege nenhuma capital, é um PT que perde cidades grandes. Cidades grandes a gente entende aqui como sendo uma das 96 cidades que tem capacidade de segundo turno. Nós só temos 96 no país, então o PT também diminui aí, não elege prefeito de capital e, consequentemente, perde prefeituras também em todos, né? Em todos os tamanhos, em todas as dimensões. Ora, isso é um sinal, uma sinalização do tamanho do partido. Isso pode se projetar para 2022, a gente faz isso hoje com muito cuidado, mas com muito cuidado. Porque se essa regra funcionasse muito bem, Ricardo, o nosso presidente da República hoje se chamaria Geraldo Alckmin. Era mesmo. E eu lhe respondi isso com a maior segurança do mundo, eu me lembro em 2018. E quando os resultados se aproximavam, eu dizia, eu errei muito feio, mas eu não errei sozinho. Porque naquele momento você teria maior tempo de televisão, maior capilarização pelo número de prefeituras. E fez um programa eleitoral, um guia de altíssima qualidade. Sim, então. Com aquela preocupação de ser do PSDB, né? A gente pertence aqui, tem preocupações social-democratas e tal. Mas enfim, o que é que acontece lá? A propaganda do PSDB, né? Para ser mais exato. Do PSDB. Então o que é que acontece lá? A capilarização ela não acontece, os prefeitos lavam as mãos. E aquele número de prefeituras que o PSDB olhava e que achava que faria efeito no resultado eleitoral, não fez. Por quê? Porque você tinha uma figura com personalidade, uma personificação. Alguém com cuja imagem foi construída meio que aos trancos e barrancos, entre uma facada ali e uma não ida a um debate acolá, né, entre exageros reacionários e que desperta isso numa parcela da população. E outra coisa, e um apelo antipetista. Ok, então o Bolsonaro é mais naquele momento, né? Naquele momento é mais ou menos fruto, se elege. Mas é essencialmente não por conta da nossa visão partidária, que ela é muito deficiente. O eleitor não vota olhando para o partido, ele ainda vota olhando para o candidato. Então, para 2022, ainda há uma previsão muito forte de que o candidato, persona, a figura do candidato, faça muita diferença. É óbvio que... Nossa vocação sebastianista... Nossa vocação sebastianista, eu diria que sim, Ricardo. Eu diria que sim, mas eu diria que isso ainda é um processo em construção. Né? A gente não vota no partido político. Não tem partido no Brasil com consistência, né, que atravesse a história. Vamos lá, objetivamente. Né? Ou os que atravessam são muito pequenos, nunca crescem. Os partidos que davam esses passos, o próprio PT era um partido que dava espaço. Era um partido que fazia essa trajetória de vamos construir o partido, fazer as pessoas, os eleitores entenderem o que é partido e escolher o partido e a figura passa a ser alguém. O partido perde a mão disso quando ele coloca o Lula num pedestal. Então o Lula é muito maior do que o partido perde a mão quando a Marta é escolhida na base do PT para ser candidata a prefeita de São Paulo, ele dá um ministério a Marta, se não me engano, do turismo, e coloca o Haddad. Deu certo a jogada? Deu, ótimo. Mas você joga no lixo a decisão. Mas também tira o Haddad de uma disputa presidencial. Tirou, né? Depois tira, depois isso vai dar... Depois a história cobra naquele o preço. Momento, né? A história cobra um preço depois. Depois ele vira ministro e tal. Ele vira prefeito e depois ele perde. Mas olha, aí o PT dava esse passo. Né? Então é um partido que tentou dar esse passo, mas depois ele erra. E a gente tem muito ainda a figura, né? Ou seja, o eleitor... Tem uma coisa que a gente chama, que é muito mais do que isso,
e isso já foi desvendado lá em 1965. Ou seja, é uma coisa que tem aí, Ricardo, mais de meio século, que é chamado voto econômico. Então, os indivíduos olham muito mais para o que ele ganha a curto, médio e longo prazo. Não é que ele vai ficar rico, não é que mas ele diz, no limite, o que é que esse candidato eleito vai beneficiar a minha vida? Que tipo de ganhos eu terei? Você acha que ele faz esse raciocínio? Existe mais ou menos esse raciocínio. Então e aí quando ele escolhe alguém, ele diz, ele vai melhorar, ele tem a capacidade de melhorar a minha vida, e ele começa a agregar outras coisas. Não, agora que eu escolhi isso, eu também vou achar ele mais simpático, eu vou começar a defender o discurso dele. Então é como se uma coisa fosse... Viés de confirmação, né? Uma coisa fosse ajudando a confirmar a outra. Mas no limite, no final das contas, é ainda o tal do voto econômico. É como se o eleitor pensasse ainda com a barriga. Então ele agrega as suas preferências pensando nele. Não que ele vá conversar ou receber dinheiro ou vender o voto. Claro. Não tem nada a ver com isso. É muito mais como resolver. Não é financeiro, é econômico. Isso. Muito mais como ele vai resolver a própria vida. Então o PT derrete. Agora, a gente não sabe se isso para 2022... a gente vai ter um grande candidato de centro com uma grande frente e um candidato da esquerda também. E centro-esquerda pode, aglomeração, você tem alguns partidos, por exemplo, você tem o PDT em Fortaleza, juntou também, enfim, alianças amplas, Recife também, o PSB. É um processo que talvez São Paulo tenha sido um pouco diferente. E aí eu lhe pergunto, o Brasil ganhou uma nova liderança de esquerda? O Boulos é essa nova liderança em substituição ao petismo? Não sei, eu apostaria que o Boulos seja em São Paulo também um evento, como foi o Bolsonaro. Então um evento mais localizado, um evento para a Prefeitura de São Paulo. Eu não sei se ele é capaz de reproduzir isso. E essa esperança toda que todo mundo deposita, que boa parte de analistas fazem, de que o Boulos vai substituir, né? O Boulos é o grande nome. A construção de 4 eleições, se a gente lembrar, né? O Lula como candidato a presidente da República, né? É uma construção, você tem também um cenário político favorável, você tem... É como se o Fernando Henrique, lá em 2002, dissesse, eu quero repassar o poder para outro grupo, né? Como se fosse isso. Então ele tem, desde a configuração dos ministérios, que você tem menos ministros com partidos políticos, desde tudo, desde um lavar as mãos em relação à campanha do próprio Serra naquele ano de 2022, e aí quando o Lula se elege, é como se ele dissesse, bom, eu cumpri meu papel, o poder mudou de mão, a gente completou um ciclo, depois a gente retorna, e ele ainda pensa nisso. Ali foi o sociólogo Fernando Henrique entregando a presidência para o operário Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Então eu acho difícil que o Boulos seja esse grande substituto. Eu acredito que ele seja muito mais um evento, porque ele agrega e vai ficando uma campanha da moda, uma campanha legal, bonita, né? Você mobilizou a juventude, muita inovação. Há muito tempo não era mobilizada, né? Muita inovação, muitos artistas, tem até Alexander Hamilton dizendo, eu vou aí dirigir o seu Celtinha. Veja, isso ele prometeu no Twitter, isso dá uma movimentada boa, mas é para lá, quando você mudar o cenário, que olhar para 2022, aí você tem, possivelmente, não sei se o Ciro Gomes, esse é o movimento que ele faz de Fortaleza para o Brasil, ele elege PDT, Sarto em Fortaleza e elege... Mas também com uma aliança bem ampla, né? É uma casadinha PDT-PSB, então a gente tem... mas ele amplia sempre ali. Isso. Lembrando que ele é oriundo do PFL, né? Mas ele não conseguiu colocar o PT lá. Ali é... A Luiziane se candidatou. Né? Mas sempre houve ali, quer dizer, mesmo com o domínio, né, da família Gomes, né? Ainda assim, o PT sempre teve uma corrida própria, né? Um espaço próprio ali. A própria Luiziane foi prefeita. Foi prefeita, mas é um projeto... Ali você tem um projeto de campanha mais sólido, esse seria o passo intermediário, nós vamos eleger prefeitos, aumentar a quantidade de prefeitura, e ele conseguiu fazer isso, conseguiu mostrar que é possível uma aliança, e uma aliança duradoura, né? Então é um PDT, PSB, né? Tá com um projeto, e esse projeto é para 2022. Agora, e é o que o próprio Ciro diz, o PT só faz aliança se ele for o cabeça de chapa. Hoje ele já não tem mais tanta força para ser o cabeça de chapa. A outra coisa veja, tem um movimento estranho em 2018, só para encerrar essa sua pergunta, que o Brasil elege Bolsonaro presidente contra o petismo, mas a bancada do PT é a maior quantidade de deputados da Câmara dos Deputados.
Mas normalmente, e é uma tradição, né? A esquerda sempre dá bons parlamentares, isso é inegável. Eu vou fazer um intervalo e vou deixar Alagoas, Maceió em particular, para o próximo bloco. O PSB ganhou aqui, mas foi o PSB ou foi o voto contra Renan Filho, Rui Palmeira, e venceu essa eleição? Daqui a pouco, até já.